Olá, graça e paz, a paz do Senhor Jesus. Estou aqui tomando meu café, tá? Meu desejum com adoçante, estudando a palavra de Deus, fazendo uma leitura anual da Bíblia. Comecei a ler Gênesis, os 5 primeiros livros ou rolos do Velho Testamento, chamado Pentateuco. Já li o chamado Hexateuco, e alguns estudiosos, teólogos, estudiosos, hermeneutas, pastores, estudiosos do Velho Testamento incluem o livro de Josué como Hexateuco. Até Deuteronômio é Pentateuco, 5 livros ou rolos do Velho Testamento, atribuídos a Moshe, a Moisés. E alguns incluem tanto católicos como protestantes, pastores, teólogos, estudiosos da Bíblia, incluem o livro de Josué como Hexateuco. Mas estou lendo o livro também de Juízes e o livro de Ruth, que é uma história de amor, Por exemplo, Ruth 2:12. O Senhor recompense o que fizeste e te seja concedido pleno galardão ou recompensa da parte do Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas te viste abrigar. Então, Ruth é uma história de amor que fala sobre o controle providencial de Deus sobre a história. Outra coisa é o amor vitorioso, Ou seja, Deus se vale dos seres humanos e das pessoas. E que eu aprendo no livro de Juízes é que o pecado traz consequências. Israel, sobretudo no tempo dos juízes, no tempo dos reis, dos profetas, eles estavam vivendo num ciclo vicioso. Qual era o ciclo vicioso? Pecado, punição, súplica e salvação, É um dos livros que a gente começa a entender que os homens, as mulheres do Velho Testamento, sobretudo os juízes, foram homens que julgaram Israel uns 20 anos, que foi o caso de Sansão, 22 anos, Jefté, Débora. Outros governaram e julgaram o povo de Israel durante 18, 6, 20, outros 40 anos. Foram cerca de 14 ou 15 juízes, você incluindo o profeta Samuel, que muitas das vezes foi juiz e foi profeta, mas eles foram instrumentos, para que, da parte de Deus, para que a aliança, o pacto, o acordo que Deus fez com Noé, com Abraão, com Adão, com José, com Moisés, com Josué, José do Egito, não ficasse no esquecimento. Como diz os brasileiros, não acabasse em pizza. E eles tinham que voltar e recordar, de vez em quando, a aliança do Senhor. O acordo que Deus seria o seu Deus, em primeiro lugar, e o que o povo seria o seu povo. Deus não abriu mão da sua santidade, da prerrogativa de ser santo, de ser o único Deus. Está servido o café da manhã. Deus não abriu mão. Outra coisa que eu aprendo no livro dos Juízes, não está no heroísmo militar. Eles não foram, por exemplo, como Josué, como Saul, os profetas, Gideão, ou como o nome dele é chamado Jerubaal, no Velho Testamento, Gideão. Não foi estratégia militar, exímios conhecedores da espada, da funda, do arco e flecha, ou seja,
dos instrumentos bélicos e militares do exército que havia na sua época, como fogo. Eles faziam também arapucas, né? Ou seja, armadilhas, cavavam poços, colocava ali óleo, piche, né? E colocava ali um mato, uma vegetação para cobrir. Quando os inimigos viessem, eles iam cair ali, faziam ali fepa de pau com lanças, com pontas pontiagudas, para vazar e entrar nas pessoas e matar. E colocavam fogo ali no piche, no óleo, no azeite, para que as pessoas morressem queimadas ali. Era uma estratégia militar, mas eles não foram conhecidos, juízes, por isso. Pelo seu poderio bélico militar, heroísmo militar, mas no fato de serem cheios do Espírito Santo. Quero ouvir um glória a Deus, amém, aleluia? Deus era com eles. Aquela tarefa específica, ou seja, Deus não buscava capacidades intelectuais, físicas, socioeconômicas, ou porque o seu exército tinha a maior quantidade de homens, de contingente, de soldados. Não. Por exemplo, o rei Davi foi um rei próspero que governou, legislou, reinou Israel durante 40 anos, unificou. Por exemplo, o Salmo 133, ó bom consuável é que os irmãos vivam em união, né? Meu ex-professor do seminário de Velho Testamento hebraico, aramaico, Yiddish, paleo-hebraico, fenício, enfim, hebraico de um modo geral, línguas semitas, bíblicas, ele falava que o Salmo 133, o Israel estava dividido como nação em tribos, e o rei Davi começou com Saul. O rei Davi, Salomão, unificou Israel. Por isso que ele fala, bem-aventurado, né? Bom, ó quão bom e quão suável é que os irmãos vivam unidos, vivam em união. Salmos 133, né? Enfim, meu professor dizia, eles estavam desunidos e Davi unificou, mas ele não foi o vitorioso, o comandante, o Nagide, né? O príncipe, o comandante, capitão do seu exército. Ele tinha o seu general, Davi, como os demais reis, como Saul tinha, como Salomão tinha, como alguns juízes tinha, Débora, por exemplo, né? Enfim, é porque eles foram usados por Deus. Por exemplo, Gideão com os 300, né? Ou Sansão, ou mesmo Débora, o Espírito Santo usou os juízes. Era preciso mais que habilidade. Era preciso mais do que sabedoria, discernimento e coragem. Era preciso ter fé, discernimento e esperar no Senhor. Quantas vezes Davi, não, já terminando a live, os juízes, os profetas, os reis, a exemplo do rei Davi, né? Melech Deuide, o rei Davi, se escreve Melech, né? Melech, Davi, mas se escreve, se pronuncia, né, do hebraico Melech Deuide, segundo o meu ex-professor de Velho Testamento e hebraico e aramaico. Ele ficou conhecido não pelo exército, não pelos seus soldados, seus cavalos, carros e cavaleiros, suas bigas, do seu material bélico militar, do exército, não. Mas porque ele orava. Isso mesmo, Davi foi abençoado e próspero o seu reinado durante 40 anos, porque ele era um homem que orava, buscava e ouvia e consultava a Deus. Muitas das vezes, Davi, ele buscou o Senhor, direção do alto, espiritual. Então, se você quer ser um bom pastor, um bom líder da sua célula, da sua igreja, do seu PGM, pequeno grupo multiplicador, sua célula bíblica, na igreja, professor de escola dominical, professor de seminário, pastor, líder ou líder político,
Você tem que ser obediente a Deus e orar. Tem que ser um homem, uma mulher de oração. Amém? Esse era o segredo dos juízes. Tinha o coração voltado no trono de Deus. Os reis, os profetas, porque eles eram homens segundo o coração de Deus. Amém?